Olá, pessoal. Tudo certo com vocês? Já cheguei aqui no nosso sofá, porque a gente vai fazer um vídeo bombástico. Sejam bem-vindos ao nosso Den, o quarto da bagunça. Exato. Todo mundo fica pedindo pra Ju participar e ela tá aqui. Foi difícil convencer ela a fazer um vídeo. E São 10h30, tá, galera? 10h40 em minha defesa. isso acontece. Quem produz conteúdo e é CLT é a hora que dá, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da nossa trajetória, que a gente veio em 2021 até aqui e como a gente conseguiu o PR. O famigerado, o tão buscado PR. Exato. Então é o seguinte, nós chegamos em setembro de 2021 aqui no Canadá. O Gui com 29, eu tava com 28. Não, o Gui tava pra fazer 29, então eu tava com 27. Não, eu tinha 29. Eu cheguei e já fiz 30 anos. Como vocês podem ver, eu não sou boa de números, mas é isso. Exato. Tanto que assim, a gente chegou em setembro de 2021. Aí, começo de outubro, eu já fiz 30 anos. Assim, tipo, eu nem conhecia nada, já fiz 30, que é uma idade super, né, marcante. De repente, 30 beridas. E uma coisa interessante. No dia 4 de outubro de 2021, caiu o Facebook. Todas as redes sociais estavam fora e ninguém me deu parabéns. Mas vamos focar. Exato. Então, a gente chegou em 2021, eu vim para estudar e a Ju chegou com o Open Work Permit. Exato, eu vim trabalhar, graças a Deus por isso, porque estudar não seria comigo. Mas eu acho importante ressaltar também que a nossa profissão no Brasil, ela teve uma certa influência em como a gente resolveu proceder nos nossos passos aqui no Canadá. Eu era pedagoga no Brasil, e isso ajudou bastante a gente a ter uma breve noção desde o Brasil o que nós gostaríamos de fazer, e graças a Deus conseguimos. Exato. Assim, a gente chegou focado realmente no PR. E o que a gente... Qual foi a nossa estratégia? O plano A era exatamente o que deu certo. Que bom. Porque não tínhamos um B. Acho que se não der certo, a gente teria outros Bolaríamos, É. mas não estava escrito. A Ju, como pedagoga, com experiência com crianças, ela poderia atuar, né? Qualquer um pode atuar, mas com experiência fica mais fácil. É na área de caregiver, child caregiver, que seria babá, né? Seria babá, Exato. nani. Esse programa, ele tem algumas possibilidades diferentes. Como caregiver significa cuidadora. Então, você pode ou cuidar de idosos e também aplicar, ou você pode ser babá. No meu caso, eu fui babá. Ah, mas é a mesma coisa de au pair? Não, galera, não é a mesma coisa de au pair. Existe um programa de imigração para isso, para essa profissão. E dentro desse programa de imigração também tem várias opções diferentes de como você pode fazer a sua aplicação, que a gente vai detalhar mais para frente. Exato. E é o seguinte, na época era muito mais difícil por esse programa, porque não tinha tantas informações, assim, era raro. Você ficava lendo o que tinha no site. A gente entrou em vários grupos de Facebook para poder extrair o máximo de informações possíveis. E a gente descobriu um grupo de WhatsApp que tinha alguns brasileiros lá, né? A gente descobriu um grupo de WhatsApp e aí eu comecei a procurar também algumas timelines e aí não era muito animador, gente, porque só o tempo de processamento estava em mais ou menos 1 ano. E eu acho que para situar vocês melhor, eu vou colocar aqui como funciona mais ou menos, que aí vocês vão começar a entender os passos. Você quer falar mais alguma coisa? Eu posso começar Não, você entende a isso. introduzir. Fechado. O programa de caregiver, na época que eu apliquei, hoje em dia ele tá um pouquinho diferente. Ele tinha alguns tipos diferentes de aplicação. Você poderia aplicar estando fora do país, e aí você precisaria encontrar uma família. Aí essa parte tem uma similaridade muito grande com o de au pair. Você teria que encontrar uma família, essa família teria que provar para o governo que ela tá procurando uma babá que ela não consegue, essa família teria que ser meio que a sua sponsor para que você viesse para cá. E se você viesse dessa forma, você ganharia um visto de trabalho, só que esse visto é fechado. Você só poderia trabalhar aqui como babá ou como cuidadora de idosos, né? E não foi essa a nossa situação. Eu já cheguei aqui com meu visto de trabalho aberto. Essa é uma segunda opção. Você ter um visto de trabalho aberto, você trabalhar E lembrando que o visto da Ju, ela veio com o visto aberto por causa que ela veio junto comigo, né? Eu vim como estudante e na época poderia ter o visto aberto. Caso não, aí teria que ser o visto fechado. Você está no Brasil e pensa em aplicar para esse programa, a opção é com esse visto fechado mesmo. Exato.
E aí dentro da opção de chegar com o visto aberto, você teria 2 opções, ou você trabalhava por 2 anos completos e aplicava para o programa falando assim: "Olha, eu cumpri todos os requisitos do seu programa, eu trabalhei por 2 anos, eu tenho full time, eu tenho a nota de inglês, eu tenho, toda a comprovação de que das minhas documentações necessárias para o programa", e aí você poderia aplicar diretamente para a fase do PR, que seria a fase final do programa, ou você poderia aplicar para uma fase que chama Gaining Experience, que seria quando eu já estou aqui, mas eu não completei ainda os meus 2 anos, mas eu quero já estar garantida no programa, porque Uhum. esse programa também tinha vagas limitadas. Exato. E aí acontece que a gente ficou com muito medo dessas vagas acabarem ou desse programa por ser um pilot não se renovar, para quando a gente tivesse completado essa fase Exato. de 2 E anos. só mais uns requerimentos desse programa, além da experiência, né, que precisava ter os 2 anos, você teria que atingir o CLB 5, né, no Isso, inglês, então teria que ter uma nota mínima do inglês, e também ter, qualquer universidade, né, qualquer graduação, né, isso. em qualquer De área. aproximadamente 3 anos, eu É, acredito? isso, mais ou menos, 3 anos, que seria Isso, como se fosse um bachelor no Brasil. E qualquer área, não tinha requerimento para nenhuma área. Então, é. a gente fez todo aquela, como que é que fala? Comprovação? Não, quando você tem a Tradução? graduação, equivalência. Tem que fazer equivalência de diploma, tem que fazer o inglês. Então a gente preparou tudo isso Tem para que poder pagar, aplicar. lágrimas rolam. Exato. E aí, então, imagina que a gente chegou no 21, a Ju, basicamente, o primeiro mês, ela já começou a trabalhar, né? Não, eu fiquei 2 meses, meus primeiros 2 meses aqui eu trabalhei como dishwasher, e aí mas a gente já sabia que essa era uma ideia do que a gente queria, então o que que eu fiz para conseguir esse emprego? Eu fui procurar grupos de Facebook, porque aqui, galera, o Facebook funciona muito bem, diferente do Brasil, a galera ainda usa muito, então eu fui procurar grupo de mãe, grupo de caregiver, até nessa busca de informações mesmo, para saber como que estava o mercado e tal. E aí começa uma loucura, porque você vê um monte de mãe, aqui daycare é muito concorrido, não tem vaga geralmente para todo mundo, então aumentou bastante as minhas esperanças. Peguei uma foto, postei para que as pessoas tivessem mais familiaridade, né? E coloquei um pouco da minha breve experiência toda no Brasil e falei assim: olha, eu tô disponível e tal. E aí que começa o perrengue. Quando eu cheguei aqui, meu inglês já não era, ainda não era tão bom, aliás, né? Não, seu E inglês é muito bom. não, hoje em dia ele melhorou Hoje, muito. não, hoje em dia é melhor que o meu. Ah, não, gente. Enfim, Né? quando eu cheguei aqui, eu tinha vergonha de pedir uma água no restaurante. Mas, enfim. E aí, entrevistas. E o mais curioso daqui é que no programa de Nani, na verdade, nessa vaga, né, as pessoas perguntam quanto você cobra. Porque é quase como uma babá esporádica, só que no caso você precisa ser full time. Então as pessoas, quando ela vai fazer entrevista com você, ela fala assim: tá bom, e quanto que você cobra? Aí eu fico assim, meu Deus, quanto que eu vou cobrar pra conseguir logo esse emprego, mas também para ter o suficiente para viver, né, em Exato. dólar. E aí foi bem interessante, porque eu fiz entrevistas com famílias diferentes, com uma criança, com 2 crianças, e você percebe também, o budget de famílias diferentes, bairros diferentes, enfim. Mas essa é uma informação Sim. válida. Você precisa procurar quanto é cobrado em média na sua Exato. área, assim, na sua área eu digo assim, na província que você tá, na cidade que você tá, Uhum. porque as pessoas que vão perguntar e você que vai dar o seu preço. Olha que Exato. lindo. Exato. Então aí, imagina que a Ju começou em dezembro, foi em dezembro de 2021. Comecei em dezembro. Então, dezembro de 2021 a Ju começou, e aí a gente já pensando, né, em correr atrás e quando fizer esses 2 anos, a gente poder finalizar a aplicação. E aí, para a categoria que nós aplicamos, que é Gaining Experience, a gente aplicou exatamente dia 1º de janeiro de 2023. Essa foi uma fase bem engraçada também, porque o que acontece? Como eu disse antes, a gente ficou com medo, por esse ser um programa pilot, dele não abrir novamente quando eu tivesse completado esses 2 anos. Então a gente aplicou antes, em vez de aplicar direto para a fase do PR, falar ao governo, toma aqui toda a minha documentação, eu já tô pronta. Nós aplicamos para, olha, eu tô ficando pronta, posso ser aceita no programa antes, de eu completar esses 2 anos? E esse programa abre dia 1º de janeiro, às 6 horas da manhã. Exato. Então, O nosso réveillon foi exato. muito O animado. nosso Réveillon, basicamente, a gente passou preenchendo formulários. A Exato. gente não dormiu. Então, passamos o Réveillon do dia 31
pro dia 1º, acordados preenchendo formulários. A gente já tinha pré-preenchido tudo, porque isso é uma coisa bem legal, que você tem que ser dono do seu processo. Kit no Canadá nos ensinou isso e é muito verdade. Exato. Nós viemos com essa ideia desse programa na nossa cabeça, fizemos com que acontecesse e, além de tudo, também pesquisamos para que a gente tivesse toda a informação possível para, na hora da aplicação, a gente ser muito rápido. Então, a gente já tinha pré-preenchido, a gente já tinha todas as informações. Como uma das informações, por exemplo, dá muito trabalho, é que eles solicitam 10 anos de histórico de viagem, de endereço, de trabalhos. Então, tudo isso Exato. você já pode deixar pronto numa tabela, que aí você tem todas essas informações para que, na hora de preencher essa documentação toda, você já tenha mais fácil. Porque, por exemplo, no caso desse programa, as vagas simplesmente acabam. É igual o fila do Poupa-Tempo. Deu, gente, todo assim. Se eles tivessem 1000 vagas, galera, as 1000 vagas já foram preenchidas, você poderia estar online lá e não ter mais vaga, entendeu? Então, quanto mais rápido você preencher, melhor. E aí, na época, acho que tinham 2.000 vagas para essa categoria. E aí a gente conseguiu, né? Depois de. A gente foi vendo nos grupos do WhatsApp, todo mundo tentando aplicar. Muita gente não conseguiu, então a gente conseguiu ser muito ágil e a gente conseguiu essa aplicação. Então, em janeiro de 2023 a gente aplicou e aí ficou um hiato gigantesco sem nenhuma informação. Porque como a Ju faltava... Quanto tempo faltava para fazer os 2 anos? Pelo menos tinha mais um ano ainda, né? Faltava, acredito. Faltava pelo menos um ano para Ju finalizar a aplicação. Então, aí a categoria Gain Experience, você finalizaria o processo. E aí o que aconteceu? Em 2023, eles mudaram, né? No meio da aplicação ali que a gente fez, mais ou menos em abril de 2023, ao invés de ser 2 anos, eles alteraram para 1 ano. E aí que foi a chave principal para a gente poder finalizar o processo. Exato, o pulo do gato. E aí a gente pensou, poxa, então a gente já tem o tempo necessário, vamos apresentar para o governo e falar assim, olha, então agora eu já estou na fase final, que seria direto a aplicação proprietária. Eu completei todo o tempo de trabalho que você me pede e aqui estão todas as documentações, né? E aí nisso você coloca lá olerite, que a gente fala no Brasil, né? Comprovação de que você recebeu, de carta do seu empregador e tantas outras coisas. Exato. Mas também tem um porém. Na nossa aplicação, mesmo antes, quando a gente aplicou logo de início, nós nunca recebemos uma carta que chama AOR de que a gente tinha sido aceito no programa. Então, assim, galera, foi pela fé. Exato. E como esse programa você faz direto no portal do permanente residente, é diferente de quando você faz no Express Entry ou PNP, whatever. Ai, ele fala inglês. Sorry. Então, assim, você aplica e fica lá. 1 hora, alguém vai entrar em contato com você. Não foi o nosso caso. Não foi o nosso caso, mas assim, a gente recebeu alguns e-mails pedindo documentos. Ao longo do processo nós recebemos o que foi que nos deu a entender de que nós Estava estaríamos... Então, por exemplo, estaremos no programa. aplicamos em janeiro de 2023. Em outubro de 2023, a gente já tinha completado a aplicação em abril, né, com todos os documentos. Em outubro, a gente recebe o primeiro e-mail pedindo a nossa solicitação de exames médicos. Aí a gente... Nós já tínhamos esses exames médicos, porque quando a gente renovou para o nosso PGWP, por conta do meu trabalho com o Nani, era necessário refazer os exames médicos, então eu refiz. E o do Guia do Brasil ainda estava válido. Então a gente já tinha esses exames médicos. E aí, no final de outubro, deu approved. Aí, em janeiro de 2024, a nossa biometria foi validada também. A gente não precisou fazer porque já estava feito. Mas, assim, dependendo do seu programa, obrigatoriamente você vai ter que fazer, tá? Exatamente, o nosso caso foi uma exceção. Mas no seu programa pode ser diferente, tá? E aí, chega a janeiro de 2024. Então, ano passado. Aí, começa uma novela, assim, quase que mexicana. Então, chegou... Onde lágrimas rolam e o estresse acontece. Basicamente, em janeiro de 2024, a Ju estava lá e recebeu um e-mail do RCC com uma arrival... Pre-arrived service letter. Arrived something letter. Pre-arrived service letter. Que nada mais é do que uma carta falando com serviços que você tem direito, assim, não seriam benefícios, facilidades que você tem direito. Basicamente, é uma sequência, assim.
receber essa carta, você vai receber já as outras confirmações para que o seu processo de PR ande. Né? Para que você dê as suas últimas informações no portal do PR, porque no nosso caso, nesse programa, a gente aplica no portal do PR e é quase como se fosse uma tabelinha de Excel. Quando você recebe essa Pre-Arrival Service Letter, depois disso ele te manda um link para o portal do PR de novo e abre uma nova tabelinha ali no portal que você manda suas informações finais. E a gente viu o vídeo no YouTube falando assim, geralmente, isso não é uma certeza, nada é uma certeza de timeline, de tempo, né? Mas em Tratando-se dias... de IRCC, não existe ciência exata. Não existe regra. Mas em cerca de dias, geralmente, você recebe o seu link do portal do PR. Sim. Isso aconteceu com você? Não. Isso não nada. aconteceu comigo. E aí ficou uma ansiedade gigantesca, porque a gente achava, não, tá perto, mas deu fevereiro, nada, deu março, nada. E aí a gente tinha viagem, né? Exato, em março a gente ia viajar pra Europa. Exato, nossa tão sonhada viagem pra Europa foi com esse misto de ansiedade do PR. E tem mais um detalhe sobre a viagem. Quando você recebe esse e-mail do portal do PR, você não pode estar fora do país. E se você estiver fora do país, o que acontece? Não é que é cancelado, mas você tem que declarar que você está fora do país. E aí você tem que estar dentro do país para preencher essa parte Exato. final do PR, entendeu? Exato. Então seria meio que adiado alguns dias, um tempo. Você tem que declarar que você está fora do país ou está dentro do país. E, obviamente, você não pode mentir, né? Então a gente ficou super agoniado antes disso. Exato. E um pouquinho antes da gente ir para nossa viagem, o Gui descobriu que tem um telefone que você consegue ligar lá e eles te dão um tracking de como que tá a sua aplicação. Na teoria, não seria nada diferente do que você consegue ver na sua aplicação na internet, né? No site do IRCC. Mas a gente falou, não custa nada a gente tentar, vamos ligar. Antes dessa nossa viagem, que foi no Spring Break, eu liguei lá, porque eu era aplicante principal, né? Então eu fiquei em contato com eles. E, para nossa surpresa, a moça falou: Mas você já recebeu um e-mail solicitando o login no portal do PR para mandar essas últimas informações? Eu falei: Não, moça, nunca recebi. E aí, aquele frio na barriga deu. Aí eu falei: Meu Deus, e agora? Recebi esse e-mail, nunca foi para a caixa de spam. O que aconteceu? Ela falou assim: Então tá bom, o que eu vou fazer é uma solicitação de reenvio para você. Mas eu acho. Ela foi assim, bem curta e grossa, canadense. Eu acho bom você olhar direito, tá? Porque eles só enviam esse e-mail 3 vezes. Não, e a gente achou que a gente tava maluco, né? Pô, eles enviaram, a gente olhou e virou todas as caixas de spam, mandou mensagem pro Bill Gates falando sobre a Microsoft e nada. Nunca recebemos esse e-mail. Exato. Mas enfim, ela fez essa solicitação e ela falou, assim como o Gui já disse, que o RCC não tem um período de tempo. Em 20 dias você recebe. Não existe. Ela falou, vai ficar lá em aberto, alguém vai ver a mensagem, a solicitação, eles vão reenviar, mas ele não tem um prazo para isso. Aí, tudo bem. A gente foi esperando, por exemplo, de 15 em 15 dias. Ela deu, acho que uma média de 15, 20 dias. Exato. Mas ela falou, isso não é uma regra. Esperamos nada. Ligamos lá, ela falou assim, olha, não abriram ainda a solicitação. E assim a gente foi fazendo. De tempos em tempos a gente foi ligando lá. Aí uma vez ela contou pra mim que já tinham aberto a solicitação, mas que realmente ainda não tinham reenviado e-mail. Nisso nós viajamos. Finalizou esse prazo e não recebemos. Foi passada assim uma data bem grande. Depois da nossa viagem, que foi de mais ou menos umas 3 semanas. Isso. A gente voltou em abril praticamente. Voltamos praticamente em abril. A gente continuou ligando lá. E aí ela foi falando, olha, já foi aberta a solicitação de reenvio, mas ainda não foi enviada. Até que a gente recebeu o e-mail, né? Foi... eu não recebi... Mas recebeu só em maio, a gente foi receber. Perdão, deixa eu só finalizar. Eu não cheguei a ligar e aí percebi que tinha recebido o e-mail. A gente recebeu o e-mail entre essas ligações, finalmente, para aplicar as informações finais para o portal do PR. E aí... E aí que a gente recebeu, foi que dia? Dia 17 de maio. Então, algo que a gente achou que seria ali janeiro, no máximo fevereiro, foi para maio. E graças a Ju que ficou ligando lá, enchendo o saco, porque assim, às vezes entra no limbo a sua aplicação e ninguém vai olhar, porque você tá no limbo, tá no ghost. Então, você que tá de olho na sua aplicação, sempre liga. É o telefone do IRCC, é só ligar lá para saber como tá a sua aplicação. Às vezes ela tá escondida e
e ninguém vai cuidar. Então, fica a dica pra vocês. Exato, porque no nosso caso, a gente correu o risco de ter perdido Uhum, a nossa aplicação completa, exato. porque eu não recebi esse e-mail Uhum, inicial deles, né? Então, se a gente não tivesse ligado lá para perguntar em que fase que estava, uhum. esse e-mail ele tem uma data para você de expiração, né? Para que você possa responder. E ele Exato. simplesmente Tanto que, teria assim, expirado. quando você recebe esse e-mail, o e-mail para você mandar, se você tá no Canadá e algumas especificações, de altura, sei lá o quê, contatos, você tem uma semana para responder esse e-mail. Então é algo que, meu, tem que ser feito assim que você Right recebe. away, exato. Tá, e aí, basicamente, depois disso, a gente mandou a nossa foto e, maio de 2010 não, maio de 17 de maio, a gente mandou nossa foto. Esse e-mail é basicamente isso: sua altura, seu peso, porque aqui, gente, eles são muito indiscretos, e isso tem no seu ID. Sua altura, seu peso, cor do cabelo, cor dos olhos, sua foto. Que time você torce? Claro, com certeza. E porque seria quase como. O PR parece muito com uma identidade, o cartão de identidade daqui, né? Então A gente vai ele tirar tem foto todas essas depois. informações. E então, finalmente, dia 22 de maio de 2024, a gente recebeu o nosso cartão, tudo certinho, e é Não, isso. nós recebemos o EcoPR. É, o EcoPR. Ele já tá emocionado, gente. Nós recebemos o EcoPR. Não, mas assim, E o que é o EcoPR? EcoPR é o seu PR. Ele é muito prático. EcoPR é o seu PR. É um papel que eles escrevem para você, Exato. falando assim: a sua aplicação foi aprovada, você ganhou a residência permanente, mas você ainda não tem o seu cartão. É quase como quando a gente faz a drive license aqui, até o seu cartão chegar, eles te dão um papel para que você possa apresentar Exato. para se você for parado. Então, É isso. mas esse é já seu PR, você já muda o seu SIM number, Não, sim, já mas com eu ele. quero dizer que não tem o cartão, porque nós ainda tivemos a novela do cartão. Ah, sim. E mais um adendo. Quando finalmente recebemos o nosso EcoPR, aí foi que nós entramos na nossa timeline no site do IRCC, e aí tudo estava atualizado lá, e era pra gente ter recebido em janeiro. Era pra ter recebido em janeiro e não recebemos. Exato. Mas enfim, galera, Deus abençoe, deu tudo certo. E aí o que acontece? Quando a gente recebeu isso, a gente já mudou toda a documentação, o SIM number, tudo. Pra PR foi uma alegria. Tínhamos mandado as fotos, as coisas todas pro site. E aí, finalmente, chegou uma cartinha do governo. Não, perdão, teve uma coisa. No meio depois que a gente já tinha recebido o EcoPR e antes da gente receber a carta, eu recebi um e-mail falando que teve alguma coisa com a nossa aplicação. Meu coração foi lá, no céu da boca explodiu. A foto da Ju não E foi era aprovada. só a minha foto que não tinha sido aprovada. Pode ser por brilho, por qualquer coisa, eles É podem bem encrencar. chatinho isso aí da foto. E aí, ok, tirei outra foto, mandei outra foto. E aí sim, finalmente recebemos um pacotinho do correio. E adivinhem só, não veio o meu cartão. Cry, cry, cry. Veio o cartão do Guilherme, que não foi o aplicante principal, ganhou o cartão primeiro, por conta desse rolê da foto aí. E depois, mais ou menos um mês, veio o meu cartão também. Essa isso. foi a nossa novela. Então, essa foi a saga desde que a gente chegou no Canadá, tá? Mandem aí comentários, dúvidas. A Ju é especialista nesse programa. Ela vai dar um workshop. Então, inclusive, para você que está chegando no Canadá e tem essa experiência ou pensa em trabalhar como cuidador, seja para criança, para idoso, fica a dica. É um E programa. não se restringe só a mulheres, tá? Exato, não resiste mulheres. Hoje esse programa ele pede 6 meses. Então, assim, é uma boa oportunidade para você conseguir o PR. Então, você que tá pensando em estudar francês e fazer isso e fazer aquilo, cara, esse é um programa super válido. Inclusive, se eu bem me lembro, pelas novas regras, você já chega aqui com o PR. Exato. Então, fica de olho, né? As coisas vão mudando, é claro que a gente não fica de olho porque a gente não tá mais nesse processo, tá? Mas é isso, fica a dica para vocês, tá bom? É Um isso, abraço. galera. Beijo.